Mais um episódio do Pode Pé. E hoje eu tô com um convidado que a gente se conhece há um tempo já. Eu amo, tenho muito carinho por ele. Tá muito mais tempo nessa caminhada de internet do que eu. Eu tenho uma grande consideração. Seja muito bem-vindo, Dudu. Eu amo seu trabalho, eu amo sua pessoa. Se apresente, dê um oi pro pessoal. Fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esse podcast, ouvindo, enfim. Esté, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu também sou muito fã do seu trabalho, te amo, você sabe. Eu sou o Dudu, eu sou DJ, criador de conteúdo, quase apresentador formado aí, e agora estou nessa caminhada de ir além do meu conteúdo. Eu estou na internet, de fato, desde 2017, tentando buscar como falar o que é ser eu, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT, nas redes sociais. Eu passei uns anos meio perdido, tentando me encontrar. Foi um processo, ainda é, né, de muita descoberta, que a internet me ajudou Uhum. e que foi um grande diário, assim, para mim, né? Eu comecei, não existiam pessoas com deficiência fazendo conteúdo além da Mariana Torquato. Foi a primeira pessoa com deficiência que eu tive contato aqui no Brasil, né? Fazendo esse tipo de Aham. conteúdo. E eu não me sentia à vontade para poder falar sobre isso, sabe? Eu entendi minha Sim. sexualidade muito cedo. é, Foi ok, porque eu estudava numa escola que era muito liberal, tinham muitas pessoas LGBTs. Então, esse é um debate que faz parte da minha vida desde bem o início da minha adolescência. Mas eu não entendia por que eu não me sentia parte, por que eu ainda me sentia excluído, por que eu não me sentia desejado, amado, como as outras pessoas eram. Tava todo mundo Uhum. experimentando a vida afetiva, sexual, e eu me sentia muito solitário. E eu não entendia por quê. Se todo mundo eita, se todo mundo era LGBT que nem eu. Aham. E entender que eu era uma pessoa com deficiência foi muito além de saber que eu era uma pessoa com deficiência, sabe? Sim. Então, eu sabia, eu tinha consciência de que eu era uma pessoa com deficiência, mas eu não me sentia no direito de falar porque eu não parecia ter uma deficiência. Porque existe, né, esse estereótipo do que é ser, do que é ter Sim. uma deficiência. E por mais que a minha deficiência seja visível, ela é bem menos visível que outras, do que a sua, por exemplo. Sim. Então, eu achava que eu não poderia falar sobre isso. E foi só quando eu consegui tomar poder dessa minha narrativa de falar sobre quem eu era, que eu consegui entender esse lugar e consegui encontrar as pessoas que são igual a mim. E encontrar você também e várias outras pessoas. E existe muito esse estereótipo, né, de que uma deficiência é só de um tipo. Eu mesma, antes de entender sobre o capacitismo, sobre o que era a luta, eu sabia que tinha algo no dia a dia, né, que acontecia, tipo, um tipo de preconceito velado ou alguma situação mais invasiva. E eu ficava, gente, não é normal isso, não é certo isso. Por que que não acontece o mesmo com outras pessoas? Ou com outras pessoas que não têm uma deficiência? E até então, muitas vezes eu era capacitista da mesma forma, né? Porque a gente cresce tendo esse conceito de que uma pessoa com deficiência um deficiente é só um cadeirante, ou é só esse tipo de pessoa, e realmente é inválido, né? Como era apresentado. E aí, como a gente não se encaixa nisso, a gente se sente fora, fora da casinha, fora do rolê, né? E tem muito Exato. esse estigma. Como foi pra você, a partir do momento que você entendeu, tipo, existe isso, existe capacitismo, e aí como foi na sua cabeça isso? Olha, foi muito difícil, ainda é um processo, porque eu só consegui entender esse termo quando eu já estava na faculdade, que foi quando eu comecei de fato a criar conteúdo na internet. E Uhum. eu comecei estagiando no departamento de acessibilidade e inclusão da minha faculdade, que foi quando eu entendi que eu precisava sim me reafirmar enquanto uma pessoa com deficiência, porque eu achava que por eu não depender de acessibilidade tipo rampa, não precisar usar a fila Uhum. preferencial muitas vezes, eu não precisava colocar isso em lugar nenhum. Mas é extremamente importante que as pessoas saibam que a gente existe, né? O IBGE, enfim, os dados da faculdade. E só assim eu consegui entender como era importante se reafirmar, conseguir entender de fato Uhum. quais são as mazelas e o que é ser uma pessoa com deficiência na prática. Não que eu já não vivenciasse isso, mas de maneira objetiva, sabe? Então, lá foi meu Sim. primeiro contato. Foi onde eu sofri um capacitismo muito mais
forte, inclusive, porque a pessoa responsável pelo departamento era uma pessoa sem deficiência e ela reforçava o Nossa. tempo todo que a gente precisava se adaptar à faculdade, não ao contrário. Então eu comecei a entender como que o negócio era muito mais embaixo. E aí a Aham. internet foi onde eu consegui me encontrar mesmo e hoje eu consigo me sentir parte de alguma coisa, sabe? Parecia que alguém Sim. tinha roubado alguma coisinha da minha identidade e na internet eu consegui resgatar. E eu percebo que esse é o processo de muitas pessoas com deficiência. Uhum. Sim, eu sinto exatamente isso. Eu cresci me adaptando aos ambientes, né? E a sensação de que eu não posso incomodar as pessoas precisando de ajuda. Então, o banheiro, a pia é muito alta. Eu não consigo lavar a mão. Eu me viro. Eu faço alguma coisa, então, para não precisar pedir ajuda para lavar a mão. Você não quer uma coisa básica, né? Poxa, mas no banheiro se lava a mão. E quando a gente começa a ter essa consciência, a gente fala, gente, mas não deveria ser assim. A sociedade deveria entender de que se esse espaço, esse ambiente não serve para mim, então ele não serve para ninguém. Porque se eu não me encaixo aqui, ninguém mais pode se encaixar. Ninguém, Exato. isso aqui precisa existir uma consciência de que as pessoas têm que entender. Eu preciso também pertencer a esse lugar, né? E a faculdade, assim, a minha, graças a Deus, eu não tive muitos problemas. Foram situações pontuais, sabe, de capacitismo, de me confundirem com filho de alguém, filha de alguém, e aí eu Meu tenho Deus. que me posicionar e falar assim, não, eu sou aluna daqui, eu estudo aqui. E os professores, né, tipo, nossa, eu morri de vergonha. Mas eu sofri muito pouco nos ambientes que eu frequentava. Eu sofria mais na rua, né? Quando você vai pro povão, e era onde eu mais me sentia exposta. Na adolescência, foi a fase mais difícil, muito difícil, porque a gente já se sente um peixe fora d'água por ser adolescente, né? Porque o mundo é um caos nessa época. E aí, tendo uma deficiência, é pior ainda. Não sei como foi pra você, mas pra mim era uma situação de muitas vezes eu não queria mais sair na rua pra não ter que ver os olhares. Você sentia isso? Como foi esse período pra você? Foi um período muito solitário. Eu passava o dia todo na escola, então não tinha para onde fugir. Eu estudava de 7 da manhã às 5 da tarde, então não tinha como Nossa. fugir do ambiente escolar, por exemplo. Então eu Aham. sempre ocupei meu tempo estudando. Eu tentava não pensar nisso, porque eu achava que se eu não pensasse nisso, o problema ia deixar de existir, sabe? O sonho. E foi uma coisa muito subjetiva, porque era uma parada muito de solidão, assim, subjetiva mesmo, porque eu tinha amigos, eu conseguia ter passabilidade, então eu conseguia frequentar os lugares. A minha Uhum. mãe era muito super protetora, então eu não saía tanto assim. E aí foi mais essa sensação de não se sentir parte de lugar nenhum. Por mais que eu fizesse parte dos grupinhos, porque eu sempre fui muito extrovertido. Então, isso meio que me salvou. Eu consegui falar e me desenvolver minhas relações, né, conversando. Isso me ajudou muito a Uhum. não ser excluído, porque eu percebo que existe muito uma tendência de isolamento das pessoas com Sim. deficiência. Então eu usava a minha passabilidade para poder tentar não ser excluído. Só que chega um momento que não adianta. Eu sou uma pessoa com deficiência, independente de conseguir ou não esconder um pouco. E eu já falava Sim. sobre isso, eu já falava que eu era uma pessoa com deficiência. Isso não era uma questão exata. Era muito mais não entender como que ser uma pessoa com deficiência me afetava nas minhas relações, sabe? Uhum. Então, foi uma coisa muito relacionada ao afeto, tanto de amizade quanto de não se sentir compreendido. Foi quando eu conheci a Júlia Aquino, que é minha amiga de escola. Então a gente Uhum. trocava muito. Então ela me ajudou a não me sentir tão sozinho, sabe? E foi com ela Sim. que a gente começou a desenvolver esse processo juntos de entender o que é ser uma pessoa com deficiência, de entender o que é capacitismo. E é o que eu sempre defendo, assim, se, se cerque de pessoas como você, porque isso vai mudar completamente como você se vê e como você encara como o mundo te vê, né? Sim. E aí, quando você começou a criar conteúdo sobre isso, como foi a reação das pessoas na internet, à sua volta, né? A entender junto com você o que que era o capacitismo, o que que era que você estava abordando. A primeira vez que eu falei ainda foi em 2017, foi bem no iniciozinho, foi quando eu não falava tanto ainda, mas eu resolvi fazer um Aham. vídeo falando o que era paralisia cerebral, que é a deficiência que eu tenho. E eu tinha, Sim. tipo, 100 inscritos no YouTube, eu fazia vídeo no YouTube. E esse vídeo tem mais de 10 mil visualizações e muitos comentários. E aí eu percebi que ele furou a bolha sem eu fazer nenhum esforço. Então eu percebi que Uhum. existia uma parcela de pessoas muito interessadas em falar sobre isso.
E também entendi que contar a minha história era o caminho mais viável para poder eu conseguir ter reconhecimento na internet. Que não foi uma coisa que aconteceu por acaso, como a maioria das pessoas, que começou na pandemia, etc. Não, eu Uhum. sempre quis estar onde eu estou. Eu sempre quis trabalhar com a internet, sempre quis ser comunicador. Eu só não sabia como comunicar e o que comunicar. E entendi que contar a minha Uhum. história era a melhor saída para isso. Então foi um processo. De Sim. 2017 até 2020, eu experimentei falar da minha deficiência muito superficialmente, mas eu ainda sentia essa insegurança de não poder falar sobre isso, porque, entre aspas, eu não sofria tanto assim. Uhum. E aí, em Sim. 2020, no final de 2019, eu comecei a falar sobre isso no Twitter, porque eu tinha vários seguidores e eu já não falava nada com nada, assim, eu só interagia muito com as pessoas. Aí uma amiga minha, Morena, que inclusive descobriu que era autista com mais de 30 anos, falou assim, cara, começa a falar da sua deficiência lá, começa a contar suas histórias, eu acho que super dá certo. E aí começou a dar uma Uhum. pequena viralizada, eu comecei a tirar print e jogar lá no Instagram, porque ainda estava começando, né, vídeo, eu não me sentia muito à vontade para fazer vídeo no Instagram, e aí eu jogava esses prints e começou a viralizar. Aí a primeira vez Aham. foram 100 compartilhamentos, sabe? Era uma coisa muito grandiosa, eu tinha 2.000 seguidores, então assim, ganhava 100 seguidores, era muita coisa, né? E aí eu comecei a jogar esses Sim. prints e com a pandemia, eu trabalhando em casa, tinha tempo de fazer vídeo, mais tempo, eu resolvi fazer um vídeo explicando o que era capacitismo pela primeira vez. E aí o vídeo viralizou bizarramente. Não sei como, não sei quem foi a primeira pessoa famosa a compartilhar que fez o vídeo estourar, mas o vídeo tem mais de 100 mil visualizações, bateu 100 mil visualizações em 3 ou 4 dias, e aí eu dupliquei o número de seguidores, e desde aquele dia foi meio que um impulsionador assim para mim, para poder nunca mais parar. Eu fiquei de abril, se eu não me engano, se foi abril ou maio, até outubro fazendo conteúdo todos os dias, praticamente, assim. Então eu bati 10 Aham. mil, e aí quando eu bati 10 mil, o ex-presidente resolveu sancionar aquela lei que separava pessoas com deficiência de pessoas sem deficiência na Das escola, pessoas escolas. com Nossa, deficiência. Falei certo? Já me confundi. falou. Enfim, Aham. segregar pessoas com deficiência. E aí eu fiz um vídeo. Nossa, Esté, eu estava horrível. Você não tem ideia. Esse cabelo aqui, ó, molhado, penteado, não era uma realidade. O cabelo tava desse tamanho, todo despenteado. Eu com um cropped todo velho, que ele é esgarçado, assim, porque ele é muito velho. Foi o primeiro No cropped que eu fiz na ódio. vida. Foi no ódio total. A sobrancelha sem fazer, não tinha uma maquiagem, eu tava com a cara cheia de espinha. Eu só tinha uma ring light e um sonho. Eu fui, botei meu celular na vertical, a legenda deste tamanho na tela, Nossa, porque eu não tinha conseguido regular. Foi o caos. O vídeo viralizou, menina, foi parar em tudo que é lugar. A avó da minha amiga recebeu até no WhatsApp o vídeo, não sei nem como. O vídeo bateu 1 milhão de meu visualizações. Eu saí de 10.600 seguidores, se eu não me engano, para 24.300. Algo assim. de uma Em vez. 2 meses. Foi de uma vez, foi bizarro. Nunca mais viralizei desse jeito. E aí foi um caos, assim. Na era pandemia, eu fui na padaria, assim, aí a moça da padaria falou que viu meu vídeo. Tipo, foi umas coisas assim muito bizarras. E em 2021 foi esse ano, assim, do meu boom, assim, que eu dei entrevista. Foi umas coisas muito Uhum. doidas. E aí agora estou mais estável, estou com 30 mil e tal, mas estou num processo muito mais de entender o que eu gosto, ver como eu Sim. posso fazer daqui para frente. Porque eu tenho pensado muito assim, você que é uma pessoa com deficiência vai entender. Eu passei a vida inteira ouvindo que ou eu tinha que me aposentar e pegar o benefício do governo, ou fazer Sim. concurso público, porque já que eu era inteligente, eu tenho cota e eu posso ser funcionário público fácil. Só que eu escolhi ser Aham. artista. Exatamente. E e assim, é isso. Essa é a escolha que eu fiz. Eu não me arrependo, eu amo fazer o que eu faço. Mas eu tenho pensado muito assim, e se as redes sociais acabarem agora? O que eu tenho? Eu tenho uma formação em estudos de mídia, mas e aí? O que eu construí com o meu trabalho? Então eu tenho pensado muito mais em como expandir esse trabalho. Não à toa eu estou fazendo esse curso de apresentador. Eu falo muito mais devagar já hoje em dia, eu falava muito mais rápido. Tenho sentido muita diferença, mas eu tenho tentado Uhum. construir novas coisas. E é muito complicado, você sabe disso. É, ser um influenciador digital é muito complexo, porque eles querem números o tempo todo, e o que a gente tem é muito mais valioso do que número. A gente se vende pela nossa história, porque eles não podem contar uma história Sim. que não é a deles, eles precisam da gente. E se posicionar dessa Uhum. forma é muito difícil. Não ser a pessoa que cobra barato é muito difícil, porque você perde muito mais trabalhos, as pessoas se vendem muito mais barato. Então, Sim. é muito ansioso. Eu vivo num estado de ansiedade eterno.
Esse ano eu precisei vir morar com a minha irmã de novo. Eu zero romantizo a vida da pessoa que cria conteúdo, porque eu acho que as pessoas acreditam que se você não é a Boca Rosa, você não é influenciador. E não é assim Aham, que funciona, sabe? Você tá ganhando seguidor, não quer dizer que você tá ganhando dinheiro, e você não ter 100 mil seguidores não quer dizer que você não ganha dinheiro. Eu sim. passei 2 anos me sustentando desse trabalho, ainda me sustento, mas esse ano eu precisei voltar para casa da minha irmã. Eu moro sozinho há 4 anos, foi Uhum, complicado, mas não tenho vergonha de dizer isso, sabe? Eu me senti muito mal, sim, me senti muito culpado, mas a realidade é que 1% de nós está no mercado de trabalho. A gente é a exceção da exceção da exceção, porque a gente ainda ganha muito mais do que a maioria das pessoas com deficiência no Brasil, exato. sabe? Então, eu tenho 23 anos, então eu tô no início da minha vida, Muito eu tô novo. experimentando as coisas, eu tô tentando construir uma coisa que quase ninguém tá fazendo, a gente tá fazendo uma coisa que é muito ousada, Sim, principalmente sendo que a sim. gente é. Então, hoje eu me sinto muito mais tranquilo, assim, tô voltando a juntar meu dinheiro para poder ter a minha vida sozinho de novo. Não me vendo por R$ 500, sabe? Então, Pelo assim, amor de Deus. eu acho que a gente precisa muito falar sobre dinheiro, porque as pessoas têm medo de falar, ai, quanto você cobrou? As pessoas não querem contar. Só que aí a Uhum, pessoa cobrou R$ 1.000, podendo cobrar 10 mil, e não vai ficar sabendo nunca, sabe? E aí não. acaba atrapalhando o meu trabalho, o seu. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o que eu quero construir para além de fazer vídeos no Instagram, para além de mostrar o look do dia, sabe? Eu adoro fazer isso. Se Sim. eu pudesse, eu fazia publi todo dia, porque eu adoro. Hoje estou meio irritado fazendo uma aqui, mas tá tudo certo, faz parte do processo. E Uhum, eu tenho tentado refletir muito sobre o que eu quero construir. Quem sou eu para além desse celular aqui, sabe? uhum, Porque eu acho que cria muita ansiedade, cria muito uma sensação de que a gente não tá fazendo nada. Mas quantas pessoas você já recebeu mensagem falando alguma coisa bonita sobre o filho dela ou sobre ela mesma que ela descobriu a partir de um conteúdo que parece muitas vezes inocente, mas que impacta a vida de pessoas que não têm referência nenhuma. Isso é muito poderoso, sabe? Então é isso que me sim. faz continuar, não desistir. Ter conhecido pessoas incríveis como você e como várias outras, sabe? Uhum, Então eu tenho tentado muito seguir num caminho da esperança mesmo, de acreditar que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E o único lugar que a gente pode contar a nossa história é na internet. A gente ainda não tem abertura nos grandes veículos, a gente ainda não sim. tem grandes empregos. Então, essas plataformas que a gente vai criando, essas conversas que a gente vai girando, são muito mais poderosas do que parecem, sabe? Sim, exatamente. É essa sensação mesmo. Para quem decide ser criador, a gente abriu aqui abertamente sobre todos os perrengues, né? O Dudu contou, e a realidade é essa mesma. Principalmente quando você é um criador de conteúdo fora do padrão. Que infelizmente é o que a gente é. Felizmente ou infelizmente, já é difícil ser criador de conteúdo, principalmente porque é uma profissão que viralizou, tá em alta, que todo mundo quer ser. E não é um lugar que é aberto para todo mundo, porque dá essa impressão de que a internet é um lugar aberto para todo mundo, mas ela não é. Não é todo mundo que consegue alcançar os altos lugares, né, que a gente vê. É um sonho para todos nós. E eu sempre falo, quando alguém fala assim, ah, você é famosa, eu não, eu estou chegando lá. Eu estou no caminho de chegar lá. A gente está construindo esse processo, né? E a gente não está nesse processo por fama. Não sei você, mas eu não estou nesse processo por fama. Eu estou nesse processo porque é o meu trabalho, é a minha vontade, tem um propósito, é o que eu gosto de fazer, é minha profissão, mas é um processo difícil como qualquer outra profissão. Tem seus altos e baixos, tem suas alegrias, suas tristezas. A gente me para começar esse podcast hoje foi um caos. Aqui no estúdio deu tudo errado, tudo que podia dar errado deu errado, pro Dudu também dá errado. E quando dá certo, a gente compartilha. E quando dá errado, a gente também compartilha. Mas as pessoas normalmente só vê quando dá certo. E elas só aplaudem quando tá tudo bem, né? E quando tá errado, elas ignoram, simplesmente. E é o que as marcas fazem. Então, se os seus números dessa semana não está bom, ah, que pena. Você não é um bom criador. E não é isso. A vida não é isso, né? Eu sempre fico, gente, tem que estar em alta, tem que estar em alta, porque os números contam. E os números não contam. Os números são apenas números. Eu posso estar falando de um vídeo para 1.000 pessoas, mas se esse vídeo valeu a pena para essas 1.000 pessoas, ótimo. E é isso que a internet
causa na gente, né? Essa é uma desvantagem para quem quer ser criador de conteúdo, entre sabendo que vai ser assim. Eu vou fazer Exatamente. uma pergunta. Pode falar, perdão. E não, é exatamente isso, assim, é uma ansiedade, é uma cobrança que não exige num trabalho normal todos os dias, por exemplo. Ninguém está produtivo todo dia, o tempo todo, 24 horas por dia. E quando Não. você está na internet, parece que Nossa, você se obriga a estar assim. Você se obriga a só fazer o que vai dar like. Você se obriga a fazer o que vai dar engajamento. sim. Eu podia estar falando de capacitismo todos os dias, mas eu escolhi não estar. Eu escolhi experimentar outras coisas. Então é claro que nem tudo vai dar certo. E tomar essa consciência é muito difícil. É o que eu mais tenho apanhado esse ano, assim. A fazer o que eu Uhum, quero. Esse é o privilégio do nosso trabalho. É poder experimentar e fazer o que a gente quiser. Porque a gente é artista, a gente quer sim, criar coisas novas. E nem tudo vai ter 10, 20, 30 mil visualizações, sabe? Eu acho que a gente se não, apega muito a isso, porque no início, principalmente, você está hypando um assunto novo. Então as pessoas estavam consumindo muito. Agora já estabilizou, as pessoas já voltaram a viver as vidas fora das telas. Então, nem tudo vai ter milhares de visualizações. Nem de quem é famoso tem, imagina da gente, sabe? Então, entender isso também, eu sim. acho que é libertador. E eu tô falando isso aqui, mas ainda é muito difícil para mim. Então, eu tô tentando me libertar disso, porque eu sei que eu posso muito mais do que entregar números, sabe? Sim, não, e às vezes um tipo de conteúdo que a gente faz, a gente sabe que esse é um conteúdo bom, que a galera vai gostar e vai viralizar, mas aí tem que o bônus da plataforma, a instabilidade da plataforma. Toda Exato. semana, não vou citar as plataformas, porque vai que, sei lá, né, tem algum problema com isso, mas toda semana tem uma atualização, uma base, e a gente fica desesperado, porque a gente posta não tem um alcance esperado, e a gente fala, gente, o problema tá em mim? O problema tá no meu público, no meu conteúdo? As pessoas não querem mais me ouvir falando? E a verdade é que muitas vezes não é. Tem vezes que sim, nosso conteúdo pode ser que não esteja bom, mas muitas vezes não é culpa nossa, é culpa da plataforma. E aí a gente entra nesse surto, né? Eu entro quase todo mês. Tipo, meu Deus, vou largar tudo. E agora? Vou fazer um concurso agora, chega. É agora, é a hora que eu vou voltar pra CLT. Eu sempre penso isso. Nossa, mas aí eu penso, enquanto meus amigos estão ganhando com tantos anos de faculdade, é melhor ficar em casa Não. sofrendo porque É, entregou eu meu só vídeo. não volto pro CLT porque eu lembro quanto que eu ganhava. Exatamente. Nossa, exatamente isso. Ainda falando sobre capacitismo, para a gente encerrar esse Foco. tema, você acha que o capacitismo está ganhando mais visibilidade ou você sente que quase nada, que a gente não caminhou nada? Eu super acho que a gente está ganhando mais visibilidade. A gente viu o capacitismo no Fantástico, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda bato na tecla de que a gente ainda está no beabá. Ai, não pode falar retardado. Ai, não é deficiente a pessoa com deficiência. Ai, Uhum. porque tem que ter rampa. Ah, sabe? Aqui tem Parece que que a ter gente está nesse loop. Libra. Exatamente, parece que a gente está nesse looping eterno. E o capacitismo ele é muito mais do que isso. Principalmente quando você tem uma deficiência invisível ou Sim. menos visível, você tem muito mais noção de como isso é subjetivo, de como isso afeta a sua autoestima, de como isso afeta as suas relações, de como isso afeta o seu dia a dia, de como isso afeta a sua insegurança quando você vai se relacionar com uma pessoa que te ama, independente de você ter uma deficiência ou não, sabe? Então, eu acho que a gente Uhum. precisa ir muito mais profundo. A gente precisa, sim, agir de maneira coletiva, porque ainda existe um movimento muito individualista de pessoas com deficiência, pelo menos aqui no Brasil. Existe, sim, uma mobilização política, mas ela é muito diferente. Ela é tomada pela extrema-direita, pelos fundamentalistas religiosos, que são as pessoas que minimamente fazem alguma coisa por pessoas com deficiência hoje em dia. Então, a gente precisa, sim, se empoderar no sentido de tomar as rédeas das nossas narrativas, sabe? E eu sinto muito essa Sim. falta, porque a internet foi onde a gente conseguiu se mobilizar com mais facilidade. Mas a gente precisa quebrar ainda o passo um, que é ficar explicando o que é. A gente ainda se vê muito nessa obrigação. Quando qualquer outra minoria é cobrada de explicar alguma coisa, elas podem reagir violentamente. Elas podem falar, não, essa não é minha obrigação. Uhum. Com a gente, parece que a gente está sempre nesse lugar de ter que explicar porque é um assunto novo.
Sendo que é novo para quem? Porque eu sofro com isso desde que eu nasci. Você sofre com isso desde que você nasceu. E nós não somos as primeiras pessoas com deficiência do mundo, sabe? Então esse é um problema que existe desde Sim. sempre. Então, assim, é novo para quem? Então eu penso que a gente sim evoluiu, mas que ainda falta muito. Eu acho que o nosso trabalho ainda vai ser muito mais valioso, muito mais interessante, porque acho que com o passar do tempo as pessoas têm tomado mais consciência. Os jovens, com certeza, eu vejo uma evolução muito maior. Eu não sei onde que eu estava outro dia que eu vi uma pessoa assim, muito nova, de, sei lá, 12, 13 anos, falando, tipo, pô, tá falando besteira, isso é capacitismo, sabe? E assim, Sim. eu tinha 12, 13 anos, ninguém falava isso na minha frente, sabe? E então eu acho que sempre tem sim Uhum. mudanças significativas, mas que ainda falta muito. Nossa, você falando sobre isso, eu tava pensando aqui, quando eu produzo o conteúdo do beabá do capacitismo, tipo, ensinando, né, o básico, ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo, são os vídeos que mais viralizam sobre Sim, capacitismo. Quando eu faço um vídeo mais profundo. explicativo sobre algo talvez um pouco mais profundo, bem entre aspas, um pouco mais profundo, Sim. já não tem o mesmo alcance, as pessoas não se interessam. Então, realmente faz sentido de que a gente precisa sempre ficar batendo essa tecla do basicão, como se fosse só isso. E uma coisa que eu percebo muito, a gente trabalha com imagem, né, Esther? E é Uhum, óbvio, em relação a privilégios, eu tenho muito mais privilégios que você, no sentido de acessibilidade. Mas na internet, sim. as pessoas parecem que elas querem ver o pornô de inspiração, né? Que é aquela coisa, eu quero ver Aham. uma pessoa com nanismo, vivendo, arrumando a casa. E quando é uma pessoa Nossa, que eu não tenho um ódio parece disso, uma senhora. deficiente, exato. E quando é uma pessoa que parece não ter uma deficiência, isso não se torna tão interessante. E aí, por exemplo, vou Uhum, fazer uma publicidade. Quem que eles vão querer? A pessoa que não tem uma perna ou uma pessoa como eu, que quando está sentada você não consegue ver? E é sempre uma coisa sim. muito para espetacularização. E é claro que isso não é um privilégio, né? Mas num momento de decisão, às vezes, para conteúdo, eu fico muito num lugar assim, do não lugar mesmo. Porque eu penso, eu continuo falando sobre isso, ou eu ignoro completamente isso e vou falar de outra coisa, sabe? Uhum, E aí, ao mesmo tempo que é um bônus não ser resumido a sua deficiência, é um ônus porque eu nunca sou a pessoa escolhida. Teve uma situação de uma marca X, eu acho que você nem fez essa marca, mas teve uma situação de uma marca X, que era uma campanha X, e só sim. escolheram as pessoas que tinham as deficiências mais visíveis, sabe? E Não. foi muito claramente por isso. E também teve uma vez que eu até postei no Instagram que eu fiquei revoltadíssimo, que uma marca de cabelo estava procurando pessoas com deficiência para poder fazer uma propaganda na TV mesmo, pelo que eu Uhum. entendi. Mas eu acho que nem rolou. E aí a marca devolveu o e-mail falando que não tinha como eu ser escolhido porque o cliente não tinha entendido qual era a minha deficiência. Porque não dava O para ver. cliente não tem que entender qual é a sua deficiência. Exato. O foco é eles querem uma pessoa com deficiência, você é uma pessoa com deficiência. E eu nem ia ser a única, tá? Da propaganda. Eram várias, teoricamente. E Nossa. aí, como não era visível o suficiente, eu não servia para isso. E aí, falando de precarização do trabalho, também tem muito a ver com essa espetacularização. Ao mesmo tempo que no mercado de trabalho formal, eu provavelmente passaria à sua frente pelo mesmo Sim, motivo que você muitas vezes passa à minha frente quando o trabalho é com a imagem, né? sim. Então, assim, vive um não lugar muito doido, porque ao mesmo tempo que parece que a gente está cheio de privilégios, em outra perspectiva a gente está sem nenhum. E aí eu acho que a gente tem muito que pensar em como a gente vê pessoas com deficiência. O que a gente pensa quando a gente fala em pessoas com deficiência? Porque é sempre uma pessoa cadeirante, uma pessoa Uhum, com nanismo, uma pessoa sem uma perna, uma pessoa que não enxerga, sim. e não necessariamente. Também, é claro que a gente precisa falar sobre as deficiências que são mais visíveis. E aí eu fico mais ainda porque a minha deficiência ela é visível. Então é sempre um caos, assim, porque às vezes não é visível o suficiente, às vezes é visível demais, e aí? Aonde que eu tô me encaixando? E às vezes o lugar que eu tô me encaixando não tem nada a ver com isso. E ter que construir um lugar para se encaixar é muito complexo, né? Nossa, porque a sensação é de que a gente sempre tem que cavar, né, um buraco, abrir, desbravar, e que é sempre muito mais difícil, porque é o caminho inicial. Não deveria ser, porque a gente, não sei, cada hora eles falam uma porcentagem de
quantas pessoas com deficiência existem no Brasil. Mas não é como antigamente. Isso a gente já tem a consciência de que pessoas com deficiência já não é a quantidade mínima ou estão escondidas quanto eram antigamente. Então não era para ser tão difícil pra gente hoje. Já era para estar uma coisa mais fácil, né? De tipo mercado de trabalho, de lugares públicos, principalmente lugares públicos. Isso me tira do sério. Lugar público que não é adaptado para nada. Tipo, ai, você vai ver como é que chama aquelas bolinhas para quem tem deficiência visual? Não são? Piso tátil. Isso, esqueci o nome. Tipo, não tem piso tátil, tem uma rampa bem bosta, tem nada, não tem uma pessoa que fala Libras, e aí a gente fica, gente, lugar público, pelo amor de Deus, vocês querem atender como? E aí a gente não pode cobrar porque, ai não, é muito mimimi. Realmente, é muito mimimi porque você não vive na pele. Porque se você vivesse, você ia ver que não é mimimi. E até para poder mobilizar mesmo pessoas com deficiência, né? Eu participei pela segunda vez consecutiva no museu aqui no Rio, do Fórum de Acessibilidade e tal. E é muito difícil mobilizar as pessoas com deficiência, porque não tem como elas irem, é difícil, as pessoas não se sentem confortáveis para ir, elas não sabem como é que vai ser. Muitas vezes as Sim, pessoas precisam de um acompanhamento, de alguém junto, que não tem como levar. Então é muito difícil mobilizar pessoas com deficiência, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A gente uhum. tenta, mas a internet ainda é o nosso lugar mais forte. E mais É do que isso, porque, eu não quero falar só para pessoas com deficiência, eu quero falar de outras coisas. Eu gosto de falar de música, eu gosto de falar de cultura. E às vezes eu me sinto sim, preso em precisar ficar reafirmando o meu lugar, porque senão eu não tenho trabalho, sabe? sim, E isso é muito sim, cruel, eu não quero falar de capacitismo o tempo todo. Eu quero falar de outras coisas. E agora eu estou sim. tentando me aventurar em um novo projeto, vai demorar um pouquinho, mas ele vai sair. E assim, é isso, sabe? É o que eu tenho para entregar e é o que eu vou entregar. Eu vou continuar assim falando da minha deficiência, porque eu acho que é importante, mas não é o que vai me resumir e não Uhum, é o que me resume até hoje, né? Eu já falo de outras coisas. Então, eu tenho tentado cada vez mais seguir por esse lado. Por isso, eu estou fazendo esse curso de apresentador, porque eu quero sim ocupar outros espaços. Eu tenho vontade sim de ir para televisão, uhum, sabe? E hoje sim. eu sei que é possível. Pode ser muito difícil, mas eu sei que não é impossível, sabe? Não, com Então, certeza. então acho que isso é uma coisa que muda muito. A gente se vê nos lugares, faz a gente ter vontade de ir atrás, sabe? Eu acho que o esforço, o Sim, mérito não é o que vai definir, nunca vai ser, mas ter a possibilidade, imaginar um futuro possível, eu acho que é o que transforma tudo isso. exatamente. E é uma sensação única, né? De, tá, a gente tá aqui ralando para alcançar esse lugar, mas pelo menos vai ficar mais fácil para quem vir depois de mim. Então, eu Exato. tenho esse aconchego, assim, no coração de pensar, as próximas pessoas que falam sobre não vão passar tanto perrengue quanto a gente tá passando. Exatamente. Bom, vamos falar sobre criação de conteúdo, porque a gente é isso, né? Querendo ou É não, no isso. momento, essa é a nossa profissão. É, com quem você sonha em fazer uma collab, assim? Um nome que você pensa e fala, essa pessoa é o meu sonho. Então, é impossível, mas o meu sonho é fazer uma collab com a Jut Jut. Todo mundo fala que eu pareço com ela. O meu início foi muito inspirado nela. Eu adorava dar conselhos, eu adorava falar sobre a vida. Eu sempre quis muito fazer uma collab com ela, mas eu acho que nunca vai rolar, porque eu acho que ela nunca vai voltar pra internet. Mas eu faria É com vários verdade, outros. ela tá em pausa, né? Não, em pausa não. Acho que ela desistiu mesmo, assim. A vida pública não é pra ela e fé em Deus. Nem no GNT mais ela faz. Então, assim, acho que ela tá vivendo a Nada. vida dela de rica. Eu queria estar assim. Um dia, quem sabe, vamos fazer uma oração pra um dia ela voltar. E aí, quem sabe, você faz a sua collab com ela. Já, pelo menos já tá na internet que você tem a vontade de fazer com ela. Vai que chega nela, né? Qual rede social você mais gosta de produzir e por quê? Eu gosto de produzir vídeo, adoro o Instagram por isso. O TikTok, eu preciso de uma aula, porque eu não consigo. Eu pareço um idoso de 89 anos, não consigo mexer no TikTok. Mas a Não, minha mas rede tem social hora que favorita, nem eu. embora a minha rede social favorita seja o Twitter, falecido, né? Eu adoro twittar, embora seja a rede mais tóxica da internet, eu adoro o Twitter, mas eu gosto muito de vídeo, então eu boto sempre no Instagram, mesmo a plataforma sendo caos que a gente já conhece, né? Enfim. Mas o Twitter é mais caracteres, né? Assim, tem como pôr vídeo, É, mas quase ninguém vê. É mais escrito. é,
Eu prefiro twittar mesmo, escrever. Mas é a minha rede Hum. favorita. Eu adoro ter opiniões que ninguém pediu, né? E lá é o lugar perfeito. Eu confesso que eu prefiro mais o Instagram, assim, de todas as redes. É a rede que eu me sinto mais confortável, tanto de com o público quanto de criar mesmo. E é sempre a minha primeira rede focada, sabe? Tipo, eu vou produzir esse conteúdo, eu foco sempre no Instagram. E aí o resto eu vou Sim. adaptando. Também foco no O, Instagram para produzir. é mais fácil, eu sinto que é mais fácil, assim. Tanto de. Eu acho que Tem tá no muita meio gente que fala. já, sabe? Não, e tem muita gente que fala que o TikTok é uma rede que cresce muito rápido. E eu sinto que, tipo, ele cresce, só que depois ele dá uma estagnada. Diferente do Instagram, que quando você viraliza, você, ou não, às vezes, você costuma ganhar seguidor, né? Assim, pode ser que você não tenha o mesmo crescimento rápido igual do TikTok, mas você continua crescendo de alguma forma. É mais difícil você perder seguidor, eu sinto, no Instagram do que no TikTok. No TikTok, parece que a sensação é que sempre perde muito rápido. Eu emplaquei uns vídeos lá, nada de milhão, mas eu emplaquei uns vídeos de 100 mil e tal. Eu ganhei, tipo, 2 mil seguidores. Mas eu nunca consegui passar disso lá. Então, Não consigo produzir massivamente para poder ganhar seguidor. não Tenho consigo também. dificuldade, tenho muita dificuldade. Nunca viralizei nada assim grande para poder ganhar 10, 20 mil seguidores, sabe? Mas também não recomendo viralizar, viu? E aí, no Instagram, o meu crescimento tem sido bem devagar nesse último ano. Desde 2022, na verdade, estabilizou muito. Ao mesmo tempo que eu percebo uma fidelização do público, né? Isso é muito bom. Sim, Eu nunca mais cresci muito. Eu tô nessa meta, porque eu acho que é importante expandir o público. Mas eu sim. consigo perceber um público muito fiel. E que mesmo quando o engajamento tá baixo, ele não fica menos do que 10% do meu público. Que é um engajamento ótimo, na verdade, né? Que ele fica baixo Uhum, porque eu tenho pouco seguidor, não é assim. É pouco, né? Assim, para influenciadores grandes. Mas, sim. assim, eu tenho uma estabilidade muito grande no Instagram. E eu percebo que é a melhor rede para isso. O TikTok, ele entrega o que ele quer, sabe? Então, tem gente, a gente É. tava vendo outro dia, gente famosérrima com 1.000 visualizações. Não, 200, sabe? e é o que você falou mesmo. No TikTok não existe fidelização de público. Não existe. São poucas as pessoas, poucas, muito poucas, as pessoas que realmente conseguem te ver ou te acompanham. Porque a maioria da galera tá só no For You. Que é diferente do feed do Instagram. No feed do Instagram aparece pra gente quem a gente segue. Então, assim, vai aparecer mais conteúdo de um, menos conteúdo de outro, mas aparece. Agora, no TikTok, eles dividem as abas. E aí tem a aba do For You, que é indicado pra você, e tem a aba só de pessoas que você segue. Eu, Stephanie, quase nunca vou na aba só de pessoas que eu sigo. Eu fico só Nem no eu, For You. Então, eu também. eu acho que é por isso que é difícil as pessoas fidelizarem lá. Porque se a gente segue a pessoa e o conteúdo já não aparece pra gente, não vai aparecer. É difícil ir pro For You. Aí a página que é só de quem a gente segue, quase ninguém vai. Realmente muito difícil crescer lá, né? Então, TikTok, presta atenção. Vamos fazer diferente o algoritmo aí para ajudar os criadores. É por isso que eu tenho tentado investir em outras áreas. Assim, eu quero me especializar em apresentar, porque eu acho que o que a gente faz é uma apresentação. Você aqui apresentando seu podcast, por exemplo, todos os vídeos que você faz é um tipo de apresentação. Mas é por isso que eu tenho tentado me Uhum, profissionalizar, porque eu tô cansado de depender dessa ansiedade das redes, sabe? Eu amo fazer sim. publi. Amo, 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 assim, eu me divirto na maioria das vezes. Uma vez ou outra estressa, claro, é o trabalho, mas eu adoro. Por Sim. mim, eu fazia uma por dia, tava tudo certo. Porém, não é a realidade, não é assim que funciona. E aí eu boto essa culpa em mim. E eu não aguento mais viver esse looping, sabe? Então o que eu posso fazer Uhum, hoje é estudar mais, é me profissionalizar mais, pensar novos caminhos. E é o que eu tenho tentado, assim. Eu não estou desmotivando ninguém a entrar. Eu sou completamente grato. Eu conquistei muitas coisas graças à internet. Eu não trocaria esse emprego por nada, porque olhando para o mercado de trabalho, esse é o mercado de trabalho mais privilegiado que existe no momento. Acho que só perde para sim. os programadores que têm dinheiro. De resto, eu acho que assim, ser creator é o privilégio do momento, assim, em relação ao trabalho. Sim. Não é reclamando disso. Eu sei que é um trabalho que é muito mais tranquilo que outros, muitas vezes, tem uma flexibilização muito maior. Mas também existe Uhum, um trabalho, como é que se diz? Intelectual muito grande. Então, as pessoas não uhum. valorizam o processo. As pessoas não valorizam o tempo que você está escrevendo um roteiro, o tempo que você está tendo o seu ócio criativo,
ou o seu momento de descanso, porque acham que fazer isso aqui não cansa, porque a gente tá falando só. Não. Eu só sentei aqui e coloquei, sabe? Sendo que assim, eu tô usando meu celular agora porque meu computador quebrou. Porque eu não tô com um ângulo melhor aqui agora, porque minha ring light, que é meu objeto de trabalho, quebrou. E eu tenho que ir na rua comprar outra. Então, assim, a gente também improvisa muitas vezes. Só que o ideal não é o que tá acontecendo aqui agora pra mim, por exemplo. E as pessoas não Uhum. veem isso. As pessoas não veem que, às Não. vezes, ter uma estética X é uma coisa pensada. Que falar a frase X durante esse podcast é uma coisa pensada. As pessoas não valorizam Sim. esse processo do comunicador, né? E eu acho que a gente Uhum. precisa, sim, ter elas merecem, sim, respeito e entender que isso é um trabalho. Que, embora pareça muito divertido, e muitas vezes é, às vezes eu não estou num dia bom e eu tenho que aparecer. Às vezes eu estou passando mal e eu Sim. preciso cumprir uma tarefa. Hoje, por exemplo, eu tive que entregar uma publi. Não ficou como eu gostaria, porque eu tô vivendo um caos na minha casa. Na Uhum. casa do meu namorado estava sem luz, eu não pude ficar lá. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Isso não é porque eu trabalho dentro de um quarto que eu não trabalho, sabe? Não é porque eu consigo parar e Uhum. fazer uma comida no meio que eu não estou trabalhando. Às vezes, muitas vezes, eu estou trabalhando e falando com a minha irmã ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando e cozinhando ao mesmo tempo. Que também é zero Uhum. saudável, mas é como então, Sim. eu tenho entendido assim, todos os processos como parte do trabalho, sabe? Tem me ajudado a ver como eu faço coisas. Sim, com certeza. E é isso mesmo. É um trabalho que parece muito fácil e é muito gostoso, mas também tem todos os seus altos e baixos. E por incrível que pareça, às vezes tem muito mais baixo do que alto, né? O processo do feed é só a ponta do iceberg de tudo que acontece antes. Tanto de quando é Exatamente. trabalho remunerado, quando não é. Porque eu, por exemplo, fiquei 2 anos sem ganhar R$ 1 com a internet e produzindo conteúdo gratuito. Ah, Stephanie, você tá reclamando? Não, não tô reclamando. Tô dizendo que eu produzi, que eu trabalhei de graça. Que outro trabalho você trabalha de graça pra qualquer coisa e não recebe absolutamente nada. Nenhum trabalho. Não existe isso, né? Todo trabalho tem uma remuneração. Precisa ter. E aí, quando a gente posta publi, a galera, eu não vou interagir, porque é publi. Gente, pelo amor de Deus, é o meu trabalho. Alguma coisa precisa me pagar. Essa coisa que me paga é a publi. Então vai me pagar, pelo Exato. amor de Deus. E Exatamente. assim, tirando a publi, a gente continua produzindo. Eu produzo, no mínimo, assim, né, em média, 6 conteúdos por semana. Pô, é muita coisa. Muita coisa. E aí a galera Quantas vezes vê. eu publiquei quantas textas, sabe? Exato. Então, tipo, é independente do que tá acontecendo na semana, a sua semana foi boa, foi ruim, o conteúdo no feed tá lá. Por quê? Porque é o trabalho. E muita gente sempre me para e fala assim: ai, você tem constância, né? Aham, é meu trabalho. Você não chega no seu trabalho, vai lá, bate o ponto? Pois então, meu trabalho de bater o ponto é aparecer. A forma que eu bato o meu ponto, é aparecer na internet, seja no story, seja no feed, mas é a forma que a gente trabalha. E as pessoas ainda não têm essa consciência, porque acham que é muito fácil. Ah, é só pegar o celular, gravar o vídeo. É sim, confia. É super assim, vai lá e faz então, amor. Mas é só um videozinho. Faz então É, você. exatamente. Mas vamos perguntar uma coisa boa agora. Qual o sonho que você tinha que você já realizou pelo trabalho na internet? Com certeza, viajar a trabalho, sempre achei muito chique. Essa foi a primeira coisa que eu Nossa, realizei. a primeira viagem eu Poder. me senti muito rica. Tipo assim, uma Aham. madame. Nossa, total, me sinto a madame 100% do tempo. Ai, tá fazendo o quê? Ai, tô indo pra São Paulo trabalhar. Isso é muito chique. Poxa, Foi a ai, primeira. E a outra é viver de internet. Embora eu esteja passando por uma fase um pouquinho difícil agora, eu vivo da internet e isso era um sonho, assim. É total meu perrengue chique hoje em dia, sabe? Tipo, ai, não sei sim, quando vai ter outra coisa. E se falasse isso pra mim há 3 anos atrás, eu ia estar maravilhado. Mas como assim o nossa, meu problema é pensar quando que vai ter publi de novo, sabe? sim, E, e assim, eu sou grato, porque eu consegui minha independência financeira, eu comprei esse telefone aqui que eu tô falando com você, com o meu trabalho, o meu equipamento foi todo com o meu trabalho, o meu plano de saúde eu pago com o meu trabalho, dei presentes no Natal com o meu trabalho, e uhum, isso me deixa
Porque eu sei como minha família se esforçou para poder eu ter um estudo de qualidade, para poder eu conseguir me formar, para eu ter a oportunidade de me formar numa faculdade federal. Então, poder retribuir isso também é muito gratificante, sabe? No Uhum. primeiro ano eu gastei muito, assim, porque eu comprei presente caro para todo mundo, eu botei piso na casa da minha irmã, na outra Fez casa que ela tudo. tinha. Eu fiz tudo, porque eu acho que era meu papel ali, sabe? Eu queria retribuir. Aham. Então, agora eu me sinto muito feliz de conseguir dar isso com a internet, de até mesmo os problemas, eu sou grato, porque é foda, mas pode falar Uhum. palavrão? Já foi. É complicado e não é romantizando os problemas, mas eu nunca imaginei que esses seriam meus problemas, sabe? Sempre foi um Sim. sonho muito grande, como eu disse lá no início. Não é por acaso, eu não aconteci na internet sem querer, foi fruto de Uhum. muito trabalho. Todas as matérias de YouTube e internet que tinham na minha faculdade eu peguei, porque eu já criava conteúdo. Então, Uhum. estar aqui hoje não é por acaso, ter 30 mil seguidores não é por acaso, ter uma comunidade fiel não é por acaso. Foi fruto de muito esforço e muito trabalho, que eu ainda tenho ainda hoje, sabe? Meu público não foi Uhum. embora, muita gente fica na bad, né? Ai, porque não Nossa. entregou. Ai, porque não tô crescendo. Mas as pessoas estão ali esperando, mesmo que não apareçam para elas, depois elas vão ver alguma coisa e eu sei como Uhum. elas esperam e como eu me sinto bem de fazer isso, sabe? Independente de estar numa fase boa, numa fase ruim, ganhando pouco dinheiro, ganhando nenhum ou ganhando algum dinheiro, só eu sei como foi difícil ter o que eu tenho hoje. Então, além de tudo, eu acho que a internet me ensinou a ter paciência, que é uma coisa que é muito difícil para mim. Eu sou muito ansioso. Eu quero tudo para ontem. Eu sou adiantado na escola, então me formei com 16 anos. Então, para mim, aos 20 anos, a minha vida tinha que estar resolvida. Só que a vida é todo dia. A gente provavelmente, se Deus quiser, a gente vai viver muito mais do que a gente viveu até hoje. Então, assim, Uhum. a vida está só começando. E a internet me ensina todos os dias que é melhor um dia de cada vez do que você trocar os pés pelas mãos, chegar lá e não ter base Sim. nenhuma e alguém soprar que você desmorona. Então, o Sim. tempo, eu acho que é o bem mais valioso que a gente tem e que a internet muitas vezes faz a gente acreditar que a gente não tem tempo. Porque o vídeo hoje tem que viralizar, o vídeo hoje tem que entregar, hoje a gente tem que ganhar 10 mil seguidores uma vez. E a vida não é assim. A vida é constante, é para cima, para baixo, é linear, não é. Uhum. Você tá de noite está mal, você está mal de manhã, de noite também. Você está com R$ 0 na conta e do nada amanhã alguém te manda um e-mail falando que você fechou um trabalho que vai garantir metade do seu ano, sabe? Uhum. Então a gente não tem como prever. E esse é o meu maior aprendizado, respeitar o tempo das coisas. Claro, ninguém vai ficar parado olhando, esperando as coisas Não. acontecerem. Mas eu estou fazendo o que Uhum. eu posso, sabe? E entender que eu tô fazendo o que eu posso tem sido libertador para mim. E a internet me possibilita isso, a ter calma, paciência, a produzir o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, mas entender que é preciso fazer e que o resto é o resto. Vai acontecendo, Sim. sabe? Exato, é isso. A gente faz a nossa parte, o que está no nosso controle, e o resto, infelizmente, a gente deixa aí. A Deus dará, e um dia vai, um dia acontece, e é sempre esse surto, né? Eu tenho sempre de, meu Deus, vão me pagar? Mas vão me pagar quando? Ah, tá. O pagamento atrasou. Eita, e agora? E a gente tipo, precisa ter esse planejamento de tanto financeiro, psicológico, mental, de tudo, né? Da vida, porque é algo muito instável, absurdamente. É engraçado que, por exemplo, meus amigos ficaram, tipo, não surtados, não sei a palavra, esqueci, mas assustados de saber o quanto as marcas demoram para nos pagar. E é uma coisa que eles não sabiam. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que eu faço trabalho hoje, eu recebo no mesmo dia? A gente recebe em 60, 90, 100 dias depois do trabalho. E é uma E coisa que aí as você pessoas gasta não imaginam. 3 meses e daqui 3 meses você tem o dinheiro para poder pagar, sabe? As pessoas não Uhum. entendem que um planejamento é muito diferente, que a gente não tem plano de saúde, a gente não tem seguro-desemprego, Não tem sabe? férias, Não tem férias. Para não poder tem tirar 10 décimo dias pra fazer terceiro, nada, FTS. não, pra eu tirar 10 dias à toa, meu Deus, parece uma tortura, parece que eu sou um vagabundo, que eu não faço nada pra ninguém. Então, assim, Sim. por exemplo, esse final de mês, agora provavelmente não vou postar nada, eu vou postar umas fotos hoje, que eu pensei no conteúdo, e
Eu provavelmente não vou postar nada até o início de novembro. Eu não sei quando a gente vai assistir isso aqui, mas estamos em outubro gravando, no final de outubro. E assim, no início de novembro, provavelmente não vou ter nada, porque primeiro, minha casa tá em obra, tá um caos, eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero mudar meu conteúdo. Uhum. Então, até as pautas, elas são estratégicas, sabe? Então, as Sim. pessoas não entendem isso. Eu fiz um trabalho que eu recebi 120 dias depois já, por exemplo. Uhum. E aí, até lá. E foi no momento que eu não podia negar, porque eu não tinha dinheiro. E aí, eu continuei sem dinheiro até o dinheiro cair, sabe? E as pessoas não entendem isso. Acham que porque você está Não. fazendo propaganda X, você é o dono da marca X. E quem dera, meu amor, mas não é assim que funciona. Nossa, muito, quem dera. É quando a marca promove um conteúdo e aparece pra todo mundo, aí todo mundo tira print e me mostra. Olha, você tá fazendo propaganda Sim. pra marca tal. Aham, só que sabe quanto essa marca me pagou? E aí eu falo, tipo assim, por exemplo, vou falar, dane-se, Mercado Livre, me pagou R$ 5.000 pra fazer um vídeo que eles promoveram e que tá rodando aí, ó, o mundo. E eu ganhei, Brasilzão. ganhei não, porque ainda não caiu na conta. Vai cair em Eu não tô novembro. aguentando você botando a boca no trombone e hablando mesmo. Então, e aí as pessoas, tipo, está no Mercado Livre. Aham. E foi o trabalho que mais me deu trabalho pra fazer. Porque foi um caos. E as pessoas não sacam isso. Tipo, nossa, que legal estar no Mercado Livre. Que Só ver o profissão, uau. close. Uau. Uau mesmo. Vê aqui o código pra você ver o uau que foi. Que tá a cena, né? E é muito Exato. complicado, é ótimo, é uma profissão que, assim como você, eu agradeço muito, imensamente, porque realizo muitos sonhos através de, mas também passo muitos perrengues através de. Por falar em perrengues, como você lida com os haters? Não, então, só antes de eu responder os haters, além dos perrengues, é entender que a gente não tá ficando rico, a gente não tá Não. acumulando riqueza, a gente tá sobrevivendo, sabe? Tem pessoas com deficiência que eu conheço, que eu convivo, que às vezes estão ganhando muito mais dinheiro que eu, por exemplo, mas que o Uhum, dinheiro que elas estão ganhando tentam 2 meses da vida delas, porque precisa de uma acessibilidade muito maior, porque precisa de um custo muito maior de vida do que eu preciso. sim. Então, assim, às vezes parece que a pessoa tá milionária e a pessoa não tem R$ 1 guardado, porque ela tem que Uhum, viver. Sabe? A gente tá falando aqui, são 3, 4, 5 meses para poder pagar um sim. trabalho que até você faz o quê? Você come o quê? Porque quando eu morava sozinho, eu tinha que me preocupar, eu tinha que pensar até o fim do ano. Agora eu tô com a minha Uhum, irmã, é mais tranquilo. Mas assim, eu também preciso guardar meu dinheiro para poder ter minha vida de novo, sabe? Então as pessoas, elas acham muito uhum, que a gente vai ficar rico, porque os exemplos que as pessoas têm é o Felipe Neto, a Kéfera, mas a criação de conteúdo também é feita por pessoas que não ganham tanto dinheiro assim, né? E sim. falando nos haters, que eles aparecem muito mais nesses casos de publi promovida. Eu não tenho tantos haters assim, né? Mas aparecem bastante. Tive um ontem, inclusive. Mas eu adoro os haters. Eu acho o máximo, principalmente se for publi. Ai, Porque eu tenho público, né? Então, assim, o público vai lá me defender, já engaja mais. Aí o pessoal vai lá e uhum, responde. Engajando, o que eu faço? Quando é uma coisa que me incomoda, eu silencio. Quando a pessoa tá falando besteira, eu não tô nem aí, eu deixo ela falar. Porque, assim, hoje eu tenho muita consciência de quem eu sou. Então, eu não uhum, preciso da opinião alheia, eu não preciso da aprovação dessas pessoas. Porque é uma coisa que eu ouvi uma vez e é muito verdade. Quem tem muito tempo para poder falar da vida dos outros é porque sua vida não tá boa de nada. Então, assim, eu sim. tenho consciência da minha verdade, do meu propósito, da minha luta, de quem eu sou. Então, assim, uma pessoa que nunca me viu na vida, que não paga uma conta de luz minha, não, eu cago real. Tem gente que chora, e eu entendo, né? Porque tem gente que tem gatilho e tal. Mas tem gente que, ai, Cada porque um eu com o que odeio, discorda. que eu vou desativar. Tipo, querida, meu trabalho é muito mais valioso que esse povo que eu nunca nem vi, sabe? Que não vai me dar uma coxinha de graça. Então, assim, Sim, ai, fala mesmo. Eu acho que a Melody estava certíssima. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, entendeu? Porque não existe continuem engajamento falando. negativo. Engajamento negativo não existe. Você vai me xingar, você vai falar que eu sou lindo, é o mesmo peso, é o mesmo comentário. Então, assim, paciência, pode falar. Olha, eu ainda não cheguei nesse nível. No começo, eu sofria muito, estava muito chateada. A primeira vez que eu sofri um hater foi no TikTok, que pra mim é uma das redes mais difíceis de lidar, assim, com as pessoas. E nem foi um vídeo de publi, nem era publi, era um vídeo meu com a minha calopsita. E aí a galera
choveu assim de comentário, porque o vídeo viralizou, era muito fofinho, era pra ser fofinho o vídeo, né? Tipo, eu e meu bichinho, pet. E a galera desceu a lenha, falando sobre a minha característica da deficiência. E aí, quando eu vi, eu surtei. Eu olhei, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, vou cancelar tudo. Chega desse negócio, não quero isso. E eu tava começando. Aí eu peguei, parei, eu olhei e falei assim, não, acho que não, acho que eu vou continuar. Só que eu fui bloqueando, né, tudo. Uma coisa, Porque eu sou esse tipo. uma coisa que Não, ajuda super é você responder. Clica, no TikTok tem mais disso, né? Você clica para responder o comentário em vídeo, meu amor, engaja super. Pra que eu vou ficar batendo cabeça? Entendeu? Dane-se. Nem vale a não. pena. Aí eu bloqueava, mas hoje em dia eu já ignoro. Hoje em dia eu deixo com a comunidade. Aí o povo vai, ou eu exponho, ou eu só largo lá e a galera vai respondendo. Fala, ai, que bom. Ou também, Obrigada, gente. engaja, adoro. Adoro expor hate. Engaja a É, beça. não, e é bom que me ajuda ainda, né? Evita que eu responda, porque aí quando eu respondo na raiva, aí eu respondo, meu amor. Aí você vai me ouvir Eu também. falar um beabá. Nossa, vai. Mas quando a comunidade responde, eu Exatamente. fico, ah, é bom. Tá fervendo os comentários, tá tudo certo. Bom, a gente tá quase encerrando, mas antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, para quem está assistindo a gente, sobre criação de conteúdo, sobre o que você quiser falar. Faça o seu merchan, seu marketing, para as pessoas te seguirem. Eu vou deixar para as pessoas te seguirem, pelo amor de Deus. Conheçam o Dudu, o perfil dele é muito bom e fica com você. Esther, primeiro, muito obrigado. Peço desculpa Eu que pelo caos, porque agradeço. assim, eu tô num momento aqui que eu tô morando com a minha irmã, e tem minha sobrinha também, aí tá passando obra. Eu fechei a porta aqui porque dá pra ver os armários tudo aqui atrás, entendeu? Mas estamos aqui. Eu gosto muito dessa coisa de me conectar de verdade, de falar a real, sabe? Eu acho que aqui hoje a gente conversou sem tabu sobre criação de conteúdo, sobre preço, sobre a realidade, de como são as coisas. Minha bateria tá aqui quase acabando, ninguém sabe disso, não tem como eu botar para carregar e falar com você ao mesmo tempo, porque eu não tenho aonde apoiar o celular. Mas eu acho que quando a gente faz assim, eu aceitei com muito carinho, eu queria ter ido aí, mas eu não ia conseguir mesmo. Para mim tá muito complicado agora viajar. Ainda mais que ia ter que fazer baldeação. Mas a gente faz como Uhum, dá, sabe? Eu parei o meu tempo aqui hoje para poder falar com você, além de eu te considerar muito, porque eu acho que essas trocas são muito valiosas. Toda vez que eu falo com qualquer pessoa, pode ser um podcast de 1 milhão, de 10 pessoas, não interessa. Quando eu tô aqui conversando, trocando com uma pessoa que é igual a mim, que passa por coisas parecidas comigo, eu fico realmente muito mexido, assim. Porque só eu e Deus sabemos como foi difícil por muito tempo, sabe? E eu acreditava que eu não podia contar a minha história, que ninguém ia querer ouvir. Até hoje mesmo, aqui, conversando com você, várias vezes eu tô aqui comigo. Ai, será que eu tô falando direito? Ai, tô gaguejando, sabe? Quando, na uhum, verdade, o que importa é a nossa troca, o nosso afeto aqui. Eu acho que isso muda o dia das pessoas, enquanto tem alguém lavando a louça, ouvindo a gente, enquanto tem alguém tentando fazer um trabalho e ouvindo a gente, sabe? E isso é muito bonito e valioso. Por isso que eu sou tão grato à internet, porque eu nunca teria um espaço como esse para poder ser quem eu sou, para poder falar o que eu quero, para me emocionar, para gaguejar, para errar, porque aqui é o espaço para isso, sabe? Por uhum. mais que o ângulo aqui não esteja do melhor, por mais que eu esteja com tudo fechado aqui, morrendo de calor, sabe? É como dá hoje, e eu consigo falar o que eu preciso para as pessoas, independente disso, sabe? Ter o poder Uhum. da nossa voz, o poder de ter a narrativa na minha mão, é o que me move hoje em dia. Então, eu sempre digo para as pessoas que está tudo bem ser quem você é, que a sua deficiência não te resume, ela faz parte sim de você. Você pode sim falar sobre ela, mas você pode ir muito além disso, sabe? E é o que eu tenho tentado cada vez mais. Eu fiquei muito tempo preso nessa caixinha de ficar falando sobre isso. Mas eu sei que eu sou muito mais do que isso. Eu adoro falar sobre a minha deficiência, eu adoro falar sobre desconstrução, é muito bacana. Mas eu também gosto de ir além, eu gosto de usar, eu gosto de falar besteira, eu gosto de falar alto, de bater palma, de fazer palhaçada, sabe? E Aham. experimentar isso é a grande graça. Por isso eu amo o meu trabalho, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Se eu quiser fazer um vídeo agora, completamente de humor, eu tenho a total liberdade de postar. Se vai entregar ou não, já não é comigo. Mas eu posso fazer o que eu Sim. quero. E eu acho que isso é libertador, sabe? E estar aqui trocando com você só me mostra como deu certo.
Independente de estar crescendo muito, estar crescendo pouco, de ter 1 milhão de visualizações até 10, sabe? A gente está construindo um espaço seguro para pessoas como a gente. A gente está trocando ideias muito reais do que é ser a gente, do que é a nossa realidade. E isso me comove mesmo, assim, tô emocionado porque eu sempre quis isso, sabe? Como Uhum. eu batendo nessa tecla e vou repetir, isso aqui não é por acaso para mim, sabe? Eu não tô aqui à toa, eu não caí de paraquedas aqui, eu estudei muito para estar nesse lugar. Eu me esforcei muito. E ver que concretizou que, independente de ser um ano bom ou um ano ruim, de ser um ano com mais ou menos faturamento, é um ano que eu tenho a oportunidade ainda de ter essas pessoas comigo, de ter você comigo, de conseguir continuar trocando, de conseguir motivar as pessoas a continuarem a vida delas, porque quantas mensagens a gente recebe de pessoas que não fazem nada, que não tem um amigo, e a gente é a única companhia que elas têm, sabe? E é Sim, isso que eu quero que continue. Eu quero que as pessoas vejam que é possível sim viver sendo como a gente. E eu espero que esse episódio, por mais que ele tenha muito foco em falar sobre a nossa deficiência, falar sobre o nosso trabalho, que eles vejam que a nossa vida é uma vida normal também. É normal do sim. nosso jeito, mas é uma vida normal. Porque ter uma vida normal não quer dizer ter uma vida igual uma pessoa sem deficiência. Então, assim, toda vez que eu vejo alguém como eu, toda vez que eu estou aqui trocando com alguém como eu tenho mais vontade de viver. E eu espero que quem esteja ouvindo e assistindo a gente também sinta isso, sabe? Porque acho que viver é a melhor alternativa que a gente tem. Porque ninguém pode viver pela gente, só a gente. Nossa, quase chorei aqui, ó. De Ai, verdade. Tocou o emocionou. meu coração. Eu espero que tenha tocado de vocês também. Se não tocou, vocês são insensíveis. E se tocou, deixa aqui um comentário que eu quero saber. Exato, a gente quer saber. Dudu, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui, mesmo que não tenha sido presencial. Mas fica o convite para você vir para Pós, ficar na minha casa. Minha casa está aberta para você, para os meus Quero outro amigos. episódio presencial, hein? Por favor, o convite está de pé. Quando você fala assim, vou, nossa, a gente para tudo e vai, e Tá faz. bom, pode Então, ficar que eu fica vou o convite para você vir. E muito obrigada de coração pelo seu tempo disponível hoje, por todo o perrengue, perdão todo o perrengue. A gente agradece Imagina. muito. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. A gente gostou, eu amei. Os meninos do estúdio amaram. Falo por eles já. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Um beijo. E, gente, me segue lá no Instagram, @o_EduardoVictor, hein? Em todas as redes, sigam ele, Em principalmente no todas as- Twitter, para ver o que ele habla lá, porque ele habla. eu gosto de hablar. Isso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!